Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, primeiramente, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, aprendendo e ensinando com o nosso Senhor. Que hoje nós temos nossa lição, hoje o tema a sutileza das ideologias contrárias à família. Mas primeiramente quero começar com a oração, para que Deus possa vir dar o discernimento e entendimento a todos que acompanharam esta lição através das redes sociais. Que Deus venha falar no coração aquilo que Ele quer que nós aprendemos dele. Soberano Deus, Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido esta noite para estar aqui, Pai, aprendendo com o Senhor e ensinando, Pai, na Tua presença, Senhor, meu Deus, Pai. Tudo a honra, toda a glória a Ti, ó Deus, Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, Pai, nos dá entendimento e discernimento da Tua palavra, Senhor, meu Deus, Pai. Que esta palavra possa ir, Pai, entrar nos lares, ó Pai, entrar no coração, Senhor, meu Deus, de cada um, Pai. Pai, que seja gerado mais uma semente, Pai, do Espírito Santo, Pai, que gere frutos, ó Pai, do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, que clamamos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Amém. As sutilezas das ideologias contrárias à família. Esse é o nosso tema de hoje, que diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora que esteja como diante dele. Em Gênesis 2:18. A verdadeira prática dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta são aquelas naturezas de ideologia que planejam destruir a família. Como eu disse, a palavra do Senhor diz hoje, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E podemos parar e analisar nesse trecho, onde Deus fala que, onde a palavra de Deus fala, que da costela que o Senhor Deus tomou e formou a mulher. A mulher, na realidade, se nós pararmos para analisar e refletir a palavra de Deus, Deus fez a mulher para estar ao lado do seu marido, do seu companheiro. A mulher Deus não fez para estar para trás, ou estar na frente, ou ser pisada pelo marido, mas sim para andar ao lado. E disse Adão, esta agora ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma carne. A palavra diz hoje a família é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, Ele estabeleceu fundamentos que trazem a estabilidade de essa magna instituição. Vivemos uma época desafiadora, novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares que não têm a ver com o propósito de Deus. Muitas das vezes, tudo se torna normal dentro da família, não seguindo aquilo que Deus proveu para uma família ser construída. Muitas das vezes essas regras, esses mandamentos que Deus tem deixado para a família, muitas das vezes são deixados de lado, são tudo contorcido, e acabamos aceitando a normalização que vivemos hoje.
a conclusão, a aplicação, a nossa família é bem maior que Deus nos deu. Nesse sentido, a lição nos convida a um compromisso com Ele. A nossa família incentive a orar pela família, estabelecer uma meta de ensinar a palavra de Deus sistematicamente e cultivar os valores da Bíblia no lar. É o que a palavra diz hoje, que esses valores da Bíblia, esses valores que Deus tem deixado através da palavra, muitas vezes não estão sendo seguidos mais, porque é uma normalização, tudo é igual, tudo se torna, se nós não lermos a palavra, não estudar a palavra de Deus, tudo se torna igual, tudo acha que tudo é de Deus, mas não. Os valores da Bíblia no lar, os valores que Deus tem deixado para que permaneça dentro das famílias, esses valores muitas vezes não são dados a importância que devíamos dar. É tempo de buscar a presença de Deus em família. É tempo de viver a presença do Espírito Santo em família. Hoje, muitas das vezes, tem famílias que não cultuam mais o Senhor, não fazem aquilo que agrada ao nosso Deus. Tem famílias muitas vezes que estão destruídas por falta de fé, por falta de buscar a Deus, por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de uma reconciliação com Deus, por falta de um alimento espiritual dentro da sua família. Há famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo por falta da presença de Deus dentro da sua casa. Nós sabemos que Deus, Ele quer fazer o sobrenatural na vida de cada um, mas Deus não entra na sua casa, não entra na sua família, sem que você deixe Ele entrar. Sem você convidar para que Ele entre na sua casa, Ele não vai entrar. Deus não faz nada dentro do seu lar sem você convidá-lo. Convide a Deus, convide o nosso Senhor para estar na sua casa, para estar na sua família, para estar no seu lar. Abra seu coração esta noite para Deus entrar e operar o sobrenatural. A nossa família, como diz a palavra, é o bem maior que Deus nos deu. Se nós pararmos para analisar nessa lição, que a família é um projeto de Deus, que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rodam a família cristã. Velhas práticas como infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar são perigos que demandam nossa atenção. Hoje tudo se aceita. Hoje tudo que você entende, que tudo há uma normalização, que hoje não tem mais o errado e o certo, tudo é certo. Mas nós sabemos que temos que cultivar os valores da Bíblia no lar. Temos que cultivar, porque sabemos, entendemos que o que Deus tem deixado para dentro de um lar, para dentro de uma família, é o amor, é o entendimento, é o perdão. Muitas das vezes tem famílias que estão perecendo neste mundo por falta de perdão, por falta de liberar o perdão. Se nós pararmos para analisar, contudo, pelos fariseus, sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus juntou, não separe o homem. Está lá em Mateus 19:6. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia juntado, Nosso Senhor se referia
constituição familiar. Mas com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem quem criou. Família, portanto, é a criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para que a humanidade. Ora, Ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. A célula, manter da sociedade, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, que está lá em Gênesis 2:24. Ela é uma célula a manter na sociedade, ou seja, na base da sociedade é essa família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora presenciados. O conceito cristão de família, o casamento cristão pressupõe a formação de uma nova família. E como resultado, o nascimento de filhos está inserido na criação. Está inserido na criação dos filhos. A responsabilidade familiar de prover o sustento e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento do ser humano. Por conseguinte, entre outros deveres e obrigações do casal, inclui-se planejamento familiar. Tem famílias que hoje em dia estão se acabando por falta de planejamento, por falta de pedir direção para Deus, de falta de pedir orientação para nosso Deus, por falta de clamar, por falta de estar orando, por falta de estar buscando a presença de Deus. Tem famílias que estão sendo destruídas por esse fato. Famílias que não buscam a presença de Deus, famílias que querem ser construídas fora na presença de Deus. Uma família não se constrói de qualquer jeito. Para se construir uma família, para construir um lar, se precisa de um planejamento. Até mesmo a chegada de um filho, precisamos de um planejamento. Precisamos entender que sem a presença de Deus não há família. Porque a família é sustentada pelo nosso Deus. Deus é quem cuida, Deus é quem transforma, Deus é quem alimenta. Nós não podemos construir uma família pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias decisões, sem antes pedir orientação de Deus, sem antes dobrar nossos joelhos e falar com o nosso Pai, que é o nosso Criador. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. O casamento tem que ser duradouro, independente do que o casal esteja passando, se seja financeiramente, independente de qual seja a situação no momento que ele esteja passando. O casamento bíblico é feito para durar. O casamento na presença de Deus é duradouro. Como eu tenho falado, muitas das vezes há casamento
que se acabam por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra de Deus, porque o alicerce da família é a presença de Deus. O alicerce da família é amor, é entendimento, é ser paciente nas horas difíceis e sempre estar clamando a Deus, porque tudo que nós pedimos de coração a Deus, Ele nos concede. Tudo aquilo que nós clamamos a Deus de coração, certamente Ele vai responder, certamente Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração. Jamais Deus vai deixar um filho desamparado, aquele que clama dia e noite por um propósito na sua vida. Deus jamais vai deixar desamparado. Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais tem um papel predominante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Vejamos bem que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus. Então os filhos têm que ter o conhecimento, enquanto jovens têm que ter o conhecimento, os valores ensinados pela palavra de Deus. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar. A ausência de valores fortes predomina nesse aspecto. De alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural na qual se procura desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vive tem dever moral de dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Muitas das vezes isso falta dentro das famílias. Conhecimento dos pais em transmitir a seus filhos o que Deus estabeleceu dentro da família, para que quando esses filhos forem construir uma família, construa desde o início, essa família cresça corretamente. Porque muitas vezes há famílias que são construídas no erro e são famílias que não vão para frente por falta de conhecimento, por falta de conhecer e estabelecer aquilo que Deus ordenou dentro de uma família. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes na verdade. A igreja que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é uma constituída de várias famílias. Na verdade, a igreja é constituída por várias famílias, não é uma única família que se torna um ministério, mas são várias famílias. É uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada, e missão da igreja também é curar a sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente não
acolhedora, distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida e isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Então vejamos que o texto diz: a igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente. Uma família, para ser forte, tem que estar ativamente na presença de Deus. Tem que estar ativamente com seus deveres, com seu compromisso na presença de Deus. Muitas vezes não dão valores àquilo que Deus tem colocado nas mãos. Desperdiçamos o nosso tempo com muitas outras coisas e não damos nem um minuto sequer para estar clamando a Deus, para estar buscando a presença de Deus dentro do nosso lar. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Muitas das vezes tem filhos, tem pais que nunca levaram sequer o seu filho a conhecer uma igreja. Nunca ensinou sequer um versículo da Bíblia ao seu filho. Muitas vezes essa falta de conhecimento desse filho e esse erro desse pai de não ensinar os verdadeiros valores da família. Entendemos que são essas famílias que começam errado, essas famílias que são destruídas pelo inimigo, porque não estão firmadas na presença de Deus. Entendemos que precisamos começar a família na presença de Deus. Os filhos são orientados a obedecer e honrar pai e mãe. Uma família cristã que observa esses princípios vive em harmonia. Muitas das vezes o que falta dentro de um lar, dentro de uma família, é essa harmonia. Que muitas vezes o amor acaba se esfriando. Muitas vezes ninguém se importa com o que você está vivendo, com o que você está passando, por falta de conhecimento, por falta da presença de Deus. As deliberações são tomadas de comum acordo entre os marido e mulher, cabendo a decisão final à cabeça do lar. Não obstante, as decisões do âmbito do lar têm como pressuposto o amor e não arbitrariedade, autoritarismo. O que entendemos nessa lição? Que precisamos de conhecimento da palavra de Deus, precisamos da presença de Deus dentro da família, que é o que acontece hoje em dia, que a presença de Deus tem deixado de lado para você viver momentos que o mundo lhe oferece, pequenos momentos. Hoje queremos viver os pequenos momentos lá no mundo e não queremos viver grandes coisas na presença de Deus. Não queremos viver o que Deus tem prometido, porque não queremos compromisso. Não queremos o compromisso de cultuar o Senhor. Não queremos o compromisso, muitas vezes, de ensinar a palavra de Deus para muitos que não conhecem, para muitos que vêm de berços de famílias que não têm compromisso com Deus, não têm esse compromisso de estar passando a mensagem de Deus aos seus filhos. E são esses filhos que crescem sem o conhecimento, que querem de alguma forma construir uma família e não sabem por onde começar e acabam começando errado e terminando errado. São famílias que são destruídas por falta do conhecimento.
Então vamos parar para refletir esta noite o quanto é importante nós conhecermos a palavra de Deus, o quanto é importante Deus na nossa vida. Sabemos que sem Deus não somos nada, mas mesmo sabendo que não somos nada sem Deus, muitas das vezes não se esforçamos para buscar a presença de Deus, não se esforçamos para clamar ao nosso Deus. Muitas das vezes se queixamos para outras pessoas dos nossos problemas, o que está acontecendo dentro do nosso lar, dentro da nossa família, mas não temos coragem de dobrar o joelho e falar com Deus e contar o que está acontecendo no nosso lar. Porque sabemos que quando clamamos a Deus, Ele vem com a resposta. Muitas vezes não queremos compromisso com Deus, porque pessoas não querem passar pela provação, não querem passar pelo vale. Mas ao final dessa provação que nós passamos, ao final de nós estar passando por este vale, sabemos que a vitória vem em seguida. Essa provação é um fortalecimento espiritual que Deus permite em nossa vida, para nós realmente entender o que é Deus, para nós entender o que realmente é a necessidade de Deus na nossa vida, na nossa família. E através da provação que nós alcançamos a nossa vitória, alcançamos a nossa bênção. Então eu gostaria, irmãos, que parasse um pouco para refletir o significado de família. Família é projeto de Deus. Deus estabeleceu regras, valores dentro de uma família, que hoje essas regras, esses valores não são mais vividos, não são vivenciados mais. Chegamos ao final de mais uma aula, uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como o do adultério, que hoje se torna normal. O adultério dentro de uma família se torna normal, porque não tem o conhecimento do que é de Deus e o que não é de Deus. Hoje muitos aceitam que tudo é de Deus, que é uma normalidade, que é uma evolução do mundo, que é uma transformação. Hoje tudo se pode, mas nesse tudo se pode, o que nós não podemos, com essa normalização, é entrar no reino de Deus. Nós podemos colocar na nossa mente que hoje tudo é normal, que a gente pode tudo hoje, mas também colocamos na nossa mente o que nós não podemos, certamente, é entrar no reino de Deus com essa normalização. Estão sendo vendidas para as famílias como normal, até mesmo necessário para turbinar o relacionamento, um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem mais do que nunca firmar e incular nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Vejamos hoje o que nós temos aprendido. Está faltando dentro dos lares os valores da família. Está faltando vivenciar aquilo que Deus determinou para a família. Ninguém quer compromisso mais. Não querem compromisso com Deus. Não querem obediência. E é o que causa destruição dentro dos lares, dentro das famílias, é a desobediência de Deus. Que nem eu sempre falo, Deus ele não brinca de ser Deus. Deus não brinca de ser Deus. O mesmo Deus que fazia milagre lá no passado é o mesmo Deus que faz milagres hoje, é o mesmo Deus que opera sobrenatural.
Mas por que muitas vezes não vemos Deus operando sobrenatural mais? São pouquíssimas vezes que nós vemos em redes sociais, até mesmo em ministérios que nós estamos presentes muitas vezes por convite. Às vezes nós vemos o sobrenatural de Deus e muitos não conseguem ver, por falta de compromisso com Deus, por falta de buscar a presença de Deus, por falta de viver os valores de Deus. Isso não acontece. Não que seja impossível de acontecer. Aconteceria novas transformações nas famílias se as famílias jejuassem, se as famílias consagrassem, se as famílias buscassem a presença de Deus, buscassem a face de Deus, tivessem um compromisso com Deus, aquele interesse de aprender da palavra de Deus, porque a palavra de Deus para nós é um manual de vivência. A família, se ela tivesse conhecimento da palavra de Deus, muitas das tribulações que as famílias passam hoje em dia, jamais passariam. Porque ela teria o conhecimento do que é de Deus e o que não é de Deus, o que agrada ao nosso Deus, o que não agrada. Saberia o que seria pecado na presença de Deus, que hoje tudo se torna uma igualdade, que não existe pecado mais, que Deus aceita tudo. Deus não aceita. Entendemos que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. A nossa consequência do nosso pecado nós assumimos. Deus nos perdoa dos nossos erros, das nossas falhas, mas a consequência nós assumiremos. Então esta noite vamos parar para refletir o que é família, o porquê que Deus criou a família, o porquê que Deus fez a mulher para andar do lado do homem, o porquê que Deus construiu uma família. Eu deixo o convite para os irmãos que sentirem um dia de fazer uma visita no ministério que Deus tem me colocado, que fica situado na rua Ouro Branco, número 773, aqui em Carambeí, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Eu deixo um forte abraço e que a presença de Deus se manifeste na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. E concluímos mais esta lição agradecendo nosso Deus por Ele ter nos concedido esta oportunidade de aprender e ensinar. Porque foi o que Ele deixou, a palavra dEle, para nós levar o Evangelho a todas as criaturas. Então estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos refletir hoje. Será que nós temos feito a vontade de Deus? E para finalizar, vamos estar orando para que Deus possa entrar no lar de cada um. Soberano Deus, Pai, mais uma vez aqui estou, Pai, te agradecendo, Pai, por esta rica oportunidade, Senhor meu Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor entre no lar de teus filhos, ó Pai, que aqui, Pai, vão ver este vídeo, Senhor meu Deus, Pai, refletir, Senhor, sobre a família, Pai. Entra, Senhor meu Pai, vai curando, vai transformando, vai libertando, Senhor meu Pai. Deus da glória, Deus de poder, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eu determino a bênção, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu profetizo, Senhor Deus, a vitória na vida dos teus filhos, ó Pai. Que eu profetizo, Senhor Deus, a vitória no meu lar, ó Senhor Deus, e nos demais lares, ó Deus da glória, Deus de poder, ó Pai. Em nome de Jesus, que aqui estamos, ó Pai. O Senhor tem nos levantado como obreiro da sua obra, ó Senhor Deus, para trabalhar, ó Pai, na tua presença, ó Senhor, meu Deus, Pai. Que o Senhor possa nos encher com teu Espírito Santo, Deus da glória, Deus de poder. E em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, meu Deus. Amém.